Shalom, amada igreja. Aleluia. Amém, igreja. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra que foi bastante confirmada durante a semana e também foi confirmada pelo servo dele, Andrevaldo, hoje, né? Vamos abrir a palavra em Gênesis, capítulo 22. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o tema que o Senhor colocou em meu coração é: aonde está o teu coração? Glória a Deus. Amém. Gênesis capítulo 22, versículo 12. Meu Deus. Todos acharam? Amém. Que vai dizer assim: então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único. Amém? Sente glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu estava durante a semana perguntando a Deus, quando o presbítero lhe passou as datas, que ele disse que seria sem tema, eu perguntei a Deus qual seria o tema e qual texto o Senhor me daria. E no sábado, no primeiro dia primeiro, eu estava ali e eu perguntando a Deus: Deus, que tema eu vou pregar? Qual texto o Senhor quer que eu pregue? E imediatamente, irmão, foi assim. O Senhor me deu o texto, ele disse que era sobre Abraão, Isaac, e ele também me deu o tema que eu vi nitidamente dizer assim: aonde está o teu coração? E aquilo ali foi um impacto para mim, né? Porque quando a gente recebe um tema assim, logo de cara vai doer na gente e também naqueles que vão ouvir, né? E aí, durante a semana, Deus ele foi usando o anjo da igreja, a pastora, que ela falou bastante sobre isso. Ela veio falando, o Espírito Santo usando ela, falando muito sobre isso. Ontem mesmo ela falou, que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21, né? Que vai falar que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E Deus
filho. E quando Deus dá, Deus decide querer matar. Você já imaginou como estava o coração de Abraão, pensando em tudo aquilo? Você já imaginou o coração de Abraão, como está naquele momento, pensando que o filho dele seria morto porque ele iria matar para sacrificar a Deus? Mas Abraão, ele foi e ele obedeceu o Senhor. Abraão disse: se Deus ele mandou, Deus ele garante. Da mesma forma que ele me deu, ele mesmo pode tirar. E Abraão obedeceu e Abraão foi. E aí que eu entro no tema: aonde está o teu coração? Porque o coração de Abraão não estava em Isaac. Por mais que Abraão ficou bem babão, por mais que Abraão amava o filho dele, mas o coração de Abraão, independente de qualquer coisa, estava em Deus. O coração de Abraão estava totalmente ligado em Deus. Porque se fosse eu e você, se Deus dissesse: olha, eu quero que você abandone isso por amor a mim, eu quero que você venda a sua casa por amor a mim, eu quero que você venda a sua moto, que você venda seu carro, eu quero que você largue sua esposa, que você deixe tudo por amor a mim, será que nós íamos fazer isso? Nós não iríamos, igreja. Nós não íamos. Se Deus chegasse para mim, para você: olha, eu quero que você abandone a sua amizade, eu quero que você abandone isso por amor a mim. Ah, mas a gente ia questionar: ah, Deus, mas eu trabalhei tanto, né? Eu suei tanto para conseguir. Ah, eu não vou deixar não. Eu prefiro sair da igreja, eu prefiro me desviar do que eu largar os meus bens, eu prefiro me desviar, eu prefiro largar a tua presença, eu prefiro largar o chamado do que eu abandonar as minhas amizades, eu prefiro abandonar tudo do que eu perder o meu marido, eu prefiro abandonar tudo do que eu perder o meu filho. Olha aí. Você já imaginou? Você olha para Abraão e você pensa: meu Deus, Abraão ia matar o único filho dele. Você já imaginou como estava a mente de Abraão? Ele estava pensando: e quando eu voltar Isaac, o que é que Sara vai fazer? Quando eu voltar, o que é que Sara vai me perguntar? O que é que eu vou dizer para Sara? Abraão foi e ele não ficou pensando. Abraão não disse: eu vou retroceder, eu vou voltar. Abraão não disse: o meu coração está totalmente no Senhor, o meu coração está em Deus, o meu coração está no Senhor, porque a palavra do Senhor em Mateus 6:21 vai dizer que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E Deus ele pergunta para mim e para você nesta noite: aonde é que está o teu tesouro? Aonde é que está o teu coração? Será que é na sua amizade? Será que essa amizade, será que isso está tirando o teu chamado? Será que isso está tirando o seu foco do céu? Será que é o que é que está tirando? Qual é o teu tesouro? O que é que está te afastando de Deus? O que é que está fazendo o teu coração se desviar do Senhor? Deus ele pergunta para mim e para você: o que é que está fazendo o teu coração deixar de adorar Deus? Porque tem muita igreja que está dentro da igreja, até vir para a igreja, mas o coração não é no culto, o coração não é ligado em adorar Deus, o coração está pensando nos deuses lá fora, o coração está pensando: quando eu sair daqui, eu vou pegar lá aquele negócio, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O nosso coração, igreja, não tem que estar nos teus filhos, o nosso coração não tem que estar nessa terra, o nosso coração tem que estar ligado 100% no Senhor. Você sabe o que é um grande risco? Eu vou dizer um grande risco que a gente corre, principalmente nós que somos casadas, principalmente os varões que é casado, principalmente nós que temos filho. Você sabe qual é o grande risco? Sabe por que eu vou te dizer o grande risco? O grande risco é, vamos supor, da hora é casada, e da hora tem filho, e da hora tem o marido dela, mas em algum momento o marido de da hora, ele vai decidir que ele ama muito da hora. O marido, eu estou dando a suposição porque ela não tem marido, não tem filho, porque se eu disser aqui, vão dizer que eu estou apontando, que eu estou isso e aquilo, então vamos embora botar da hora. E aí, vamos supor que agora o marido de da hora ama muito ela, ama muito os filhos, ama tudo, mas aí agora, o que está acontecendo? O marido de da hora está deixando de adorar a Deus
que nós mulheres, vocês homens, corremos. Se a gente não corrigir o nosso marido que está no erro, Deus ele vai querer cobrar dos nossos filhos, de mim e de você, porque possa ser que ele ame seu filho, possa ser que ele ame a sua filha, e nós sabemos que quando Deus, igreja, ele quer pegar alguém, quando Deus ele quer cobrar alguém por estar desleixado, por estar fazendo a obra desleixadamente, Deus ele vai pegar naquilo que nós amamos, Deus ele vai pegar naquilo que eu e você tanto ama, que eu e você tanto gosta. Então toma cuidado, você mulher, que vê seu marido no erro e não conserta. Toma cuidado, você marido, que está vendo a sua mulher se desviar do caminho do Senhor e não está corrigindo ela, porque possa ser que Deus mate você para punir ela ou para punir ele. Vai matar da hora. Você está vendo aí? Você está vendo o risco do Senhor quando você fica de boca calada, não conta nada, não fala nada, não vem para o anjo da igreja para contar o que está acontecendo. Não vem, porque entenda assim. Porque tem gente que não entende. Deus não revelou a igreja. Entende uma coisa, a pastora está ali, ela está orando. Ela está dizendo assim: Deus, me revela se tem alguém no erro. Aí tem gente que pensa assim: Deus vai revelar seu sonho. Não é só assim, igreja. Deus revela de que forma? É da hora, sabendo do erro do marido, ela tem que vir contar, porque isso é uma forma de revelação do Senhor. Porque a pastora não sabe, mas Deus vai abrir a boca da mulher dele para vir até ela revelar o que está acontecendo. Porque tem gente assim que está sofrendo, está passando o diabo a quatro. Deus vai revelar, não vai ser assim. Aqui tu que não abre a boca, tu vai lá sofrer até mais hora. Porque Deus está vendo que a gente tem boca, a gente tem perna, tem tudo para a gente correr atrás, para a gente buscar, a gente não vai. Você acha que Deus é o quê? Então vamos vigiar, igreja. Vamos vigiar onde é que está o nosso coração. Vamos vigiar aonde é que está o nosso coração. Será que o nosso coração verdadeiramente está no Senhor? Porque eu me lembro muito bem que quando eu estava lá naquele hospital com meu filho, eu lembro que meu marido ele não queria. Ele dizia que queria ficar no hospital, que ele não ia, que ele não vinha para a igreja. Só que eu pensei: Jesus, já estou aqui nessa situação, o menino já não está bem, ele ainda vai abandonar a obra. Eu digo: meu filho, não fica aqui não, vai embora, porque aí se tiver que matar, Deus vai me matar, eu já estou no hospital, vai querer me matar, e vai querer matar o menino, isso não vai dar certo. Não coloque teu coração no teu filho, não coloque o teu coração em mim, porque, irmãos, é uma coisa que eu estou tentando muito, e eu estou pelejando muito, é não colocar o meu coração no meu filho. Uma coisa que eu estou tentando muito, é não colocar o meu marido na frente do Senhor. Porque se Deus quiser cobrar de mim e Ele querer tirar o meu filho, o que é que vai ser? Então não coloque nada à frente do Senhor. Não coloque aquilo que vai querer causar ira do Senhor. Não coloque na frente de Deus aquilo que vai te afastar do Senhor. Eu vou abandonar meu cargo de obreira, porque tem coisas mais importantes do que a obra do Senhor. Não faça isso. Eu não posso. Eu vou abandonar a igreja, porque tem coisas lá no mundo me chamando. Tem coisas lá que me agradam mais. Não faça isso. Você vai correr um grande risco. Você vai correr um grande risco e você vai pagar um preço que certamente você não vai aguentar. Você vai pagar um preço que certamente você não vai suportar. Meu Deus, que esforço. Abraão foi, chegou lá, no pé lá do monte, em um lugar mais afastado. Abraão disse aos servos: olha, fique aqui, porque agora quem vai sou eu e Isaac. É eu e Isaac que queremos subir. E Abraão foi, mas Isaac. E chega um certo momento que Isaac ele disse: pai, está aqui, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão ele vai dizer: Deus proverá. Você já imaginou o filho de Abraão sem pai? Cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício que não está aqui? E ele não sabendo que o sacrifício era ele. Eu acredito que o coração de Abraão estava ali tão magoado. Eu acredito que por dentro Abraão estava chorando, porque não vai me dizer que foi fácil para Abraão, porque não foi. Ele não foi fácil para Abraão, mas Abraão foi. E a Bíblia diz que quando chegou lá em cima, a Bíblia vai dizer que Abraão ele amarra Isaac, ele bota um certo
isso, é porque o coração não está em Deus, é porque o coração não está mais ligado no trono da graça, é porque o coração de certo crente se afastou do Senhor, é porque os deusinhos já tomaram o lugar, e Deus ele não aceita ficar em último lugar, Deus ele não aceita a obra dele ficar em último lugar, Deus ele não aceita você colocar qualquer coisa acima dele, porque Jesus veio como primícia, Jesus veio, foi crucificado, e Deus não colocou, Jesus não colocou nada na frente dele, o que ele veio fazer, ele veio fazer. E por que eu e você às vezes queremos colocar as coisas na frente de Deus? Eu tenho que você, que eu tenho culto, eu sei que eu tenho isso, mas o meu trabalho está em primeiro lugar, o meu casamento está em primeiro lugar, eu tenho que sair, eu tenho que curtir com minha família, com meus amigos, isso está em primeiro lugar. Então toma cuidado, porque possa ser que em qualquer momento desse, Deus ele cobre de mim e de você, porque a Bíblia vai dizer lá em Ezequiel que o povo de Jerusalém estava muito pecaminoso, o povo estava fazendo obras pecaminosas, o povo estava idólatra, o povo estava desobediente, o coração daquele povo estava longe de Deus, o coração daquele povo não adorava mais o Senhor. E você quer saber o que foi que Deus disse? Abra lá em Ezequiel 22. Aleluia. Abra lá para ver se você vê o que Deus avisou para aquele povo, porque aquele povo tinha colocado os deuses, a prostituição, tinha colocado as coisas na frente do Senhor, e Deus ele diz assim: estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo. Eu, o Senhor, disse e o farei. Você vê Ezequiel capítulo 22, versículo 14. Aleluia. Todos acharam? Vou ler de novo para vocês entenderem o que é que Deus... Quando eu li isso aqui, irmãos, eu tremi, porque é forte, porque vai dizer que Deus ele pergunta: estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Deus ele vai perguntar para aquele povo de Jerusalém, aquele povo que tinha se afastado dele, aquele povo que o coração estava distante do Senhor. Deus ele pergunta para aquele povo: será que teu coração está forte? Será que as tuas mãos, vocês estão preparados para quando eu chegar até você? Porque se eu, Senhor, falei, eu irei fazer. Às vezes a gente duvida, né? Quando Deus fala comigo e com você, Deus ele fala, e a gente duvida. Mas Deus aquele não estava brincando com o povo de Jerusalém, Deus ele não estava brincando com aquele povo. Deus disse: se eu falei, eu irei cumprir aquilo que eu estou falando. Se eu falei, eu irei cumprir tudo aquilo que eu estou te falando. Porque aquele povo teve a oportunidade de se arrepender, aquele povo teve a oportunidade de voltar com o coração a adorar o Senhor, mas aquele povo preferiu se prostituir, aquele povo preferiu se vender aos deuses, aquele povo colocou os deuses na frente de Deus. O coração daquele povo de Jerusalém tinha se afastado do Senhor. Glória a Deus. E Deus disse: seu coração está forte? Você acha que é o bambambam? Vocês acham que é o quê? Para vocês achar que podem fazer o que vocês querem? Vocês acham que é forte? Vocês acham que são ricos? Vocês acham que são o quê? Que é o bambambam? Que o coração de vocês está preparado? Mas vai chegar uma hora em que eu chegarei até ti. E será que tu está preparado? Será que o teu coração está forte? Será que tu é valente? Será que tu é o bambambam de verdade? Para quando eu chegar até você? Glória a Deus. Deus
quê? Está esperando Deus fazer como Isaac, como Abraão, pedir aquilo que ele tanto ama? Tu está esperando Deus pedir aquilo que tu tanto ama, aquilo que tu está colocando na frente de Deus, colocando na frente da obra. Eu faço tudo para não sei quem, eu dou de tudo para não sei quem, mas a obra do Senhor é em segundo, a obra do Senhor é terceiro. Eu faço de tudo para não sei quem, mas primeiro a minha vontade, primeiro os meus deleites, primeiro a minha vontade, primeiro aquilo que eu quero, e depois eu faço aquilo que Deus manda. E não é assim. Abraão não pensou assim. Abraão não teve o coração dele grato, porque Abraão, ele disse: eu sei de onde Deus me tirou, eu sei quem me fez a promessa. Ele pode tirar Isaac, mas ele também pode me dar outro. Ele pode tirar Isaac, mas Deus pode me dar outro. Abraão decidiu obedecer, Abraão decidiu sacrificar, Abraão decidiu obedecer, e por ele obedecer, Deus disse: não precisa matar Isaac, Abraão, não precisa matar Isaac, porque eu vejo verdadeiramente que tu és fiel a mim, Abraão. Eu vejo que verdadeiramente, Abraão, o teu coração não está em Isaac, o teu coração não está em Sara, o teu coração não está na tua riqueza. Eu vejo que o teu coração, Abraão, está verdadeiramente voltado para me adorar, voltado para mim, Abraão. Você vê que Enoque andou tão distante. Eu acredito que Enoque andou tão distante, tão distante. Eu acredito que vinha pessoas: Enoque, vamos ali, Enoque, jogar um futebol. Não, eu tenho que fazer a obra do Senhor. Enoque, vamos ali, Enoque. Eu acredito que a esposa de Enoque dizia: não precisa ir para o culto hoje não, Enoque, vamos tomar um açaí. Não, primeiro a obra do Senhor. Mas Enoque, vamos ali ver a sua mãe e seu pai. Não, primeiro a obra do Senhor. Enoque, o coração de Enoque estava tanto em Deus, estava tanto no Senhor, que quando o povo percebeu, Enoque já tinha sido levado. Deus tomou Enoque para ele, porque Deus viu que o coração de Enoque estava tão desviado das coisas terrenas, estava tão afastado das amizades, estava tão afastado dessa terra, que Deus disse: Enoque, tu está virando santo, meu filho. Eu não posso deixar você mais nessa terra, eu não posso mais deixar você aqui, porque eu vejo que o teu coração, Enoque, não está nessa terra. Eu vejo, Enoque, que teu coração não está na tua esposa. Eu vejo, Enoque, que teu coração não está nos teus amigos. Eu também, Enoque, que tu está tão afastado dessa terra, que eu vou tomar você para mim. E Enoque andou por Deus e ninguém viu mais Enoque. Será que a gente podia ser assim que nem Enoque? Se afastar tanto dessa terra, andar tanto com Deus? Será? Tá difícil, porque a gente quer tanto fazer a nossa vontade, é tanto mimimi, é tanto a minha vontade, é tanto o meu querer, é tanto eu, é tanto a minha vontade, primeiro eu, depois eu e eu de novo. E Deus fica onde? E Deus está onde? No teu coração. Aonde é que está Deus aí no teu coração? Ah, Deus está aqui, né? Tem um espacinho aqui para Deus. Deus não quer espacinho. Deus, Ele quer o teu coração com Ele. Deus quer que o teu coração esteja somente Ele. Deus, Ele não quer ficar em segundo plano na nossa vida. Deus, Ele não quer ficar em segundo lugar na nossa vida. Para de colocar as tuas coisas, para de querer colocar a tua vontade na frente do Senhor. Porque quando Deus fala, igreja, não queira duvidar do Senhor. Não queira duvidar quando Deus fala comigo e com você. Não queira colocar: ah, Deus não está falando, porque certas coisas acontecem. É como a nossa pastora ontem falou: tem pessoas que Deus tem que permitir passar pela dor para entender que Deus é Deus. Tem pessoas que, igreja, tem que passar pela dor, passar pelo luto, passar pelo choro, para entender que Deus é em primeiro lugar, para entender que o coração está aqui, o coração tem que estar Deus em primeiro lugar. Tem pessoas por aí que agora estão no leito de uma cama, agora estão lá vegetando. Por quê? Porque primeiro colocou a prostituição em primeiro lugar, a cachaça em primeiro lugar, as drogas em primeiro lugar. Pessoas que estão por aí vegetando porque colocou as coisas terrenas, os materiais, os bens materiais, dinheiro,
eu lembro que eu também amo a minha mãe, eu lembro que eu amo meu marido, mas eu também lembro que se eu colocar qualquer um deles à frente de Deus, possa ser que Deus leve meu filho que eu amo, possa ser que Deus tome a minha mãe, possa ser que Deus leve o meu marido, e aí será que eu vou ter que esperar Deus levar para depois eu colocar a Deus acima de tudo? Que vacilo para tu ver. Aleluia. Então, irmãos, é um grande risco, igreja. Não pense que é fácil, porque quando a gente vê os nossos filhos, quando a gente vê alguém que a gente ama ficar doente, a gente já sente uma aflição, a gente já acha que vai acontecer o pior. Agora você já imaginou Deus ele chegar para mim, para você e dizer: olha, se tu não vigiar, se tu não consertar as veredas, se tu não andar direito comigo, se tu não colocar o teu coração em mim, eu vou tirar aquilo que tu ama, e a pessoa ainda faz descaso, a pessoa ainda briga, a pessoa ainda não obedece. Essa pessoa não ama, essa pessoa não está nem aí, porque tem pessoas que amam mais o dinheiro do que a família, do que a Deus. Tem pessoas que o dinheiro está acima de tudo, a moto, o carro, a bicicleta, seja lá o que for. Tem pessoas que colocam tudo isso acima de Deus. Tem pessoas que, porque tem 100 reais na conta, acham que é um milionário, ninguém pode mais falar com ele, com ela, acha que não precisa de Deus, não precisa da igreja, porque tem 1.000 reais na conta, porque tem 10.000 reais na conta. Meu amigo, tudo isso a traça e o ferrugem vai comer, vai destruir. O banco pode a qualquer hora comer, mas a presença, o poder de Deus ninguém tira da nossa vida, a não ser que eu e você queira que Deus tire. Mas se você coloca o teu coração nessas coisas, tome cuidado, porque qualquer hora possa ser que suma. O meu coração está no dinheiro, mas dá o dinheiro do que a Deus. Chega lá na conta, cadê o dinheiro? Sumiu, o dinheiro sumiu. Ai, eu amo tanto isso, eu amo tanto. Vamos dar um exemplo. Eu amo tanto, vou dizer um bicho, né? Eu amo tanto esse cachorrinho, e por causa do cachorrinho eu não vou nem à igreja, por causa do cachorrinho eu não oro, eu não leio Bíblia, por causa disso eu não faço mais nada. Aí Deus mata o cachorro. Acabou. Agora vai vir para a igreja, agora eu vou adorar, agora eu vou chorar, agora eu vou saber dar valor à presença de Deus. Você só dá valor, tem gente que só dá valor depois que perde, tem gente que só dá valor, só chora depois que vai embora, tem gente que só dá valor depois que está longe, não quer chorar quando está longe, não quer chorar depois que foi embora. Chore agora, peça a Deus a misericórdia agora, aproveita o tempo agora, aproveita enquanto é tempo, porque tem gente que é assim, depois que está no caixão vai chorar, vai jogar flor. Pra quê? Pra quê? Tudo isso depois que vai embora, depois que morre, depois que acabou, vai chorar? Não, igreja. Se Deus está falando comigo e com você através desse tema, se Deus tem falado conosco durante a semana, se Deus tem falado para a gente não colocar o nosso coração, o nosso desejo acima do Senhor, se Deus tem falado comigo e com você, então vamos obedecer, vamos fazer como Abraão fez. Abraão foi chamado lá, da terra dele, foi tirado da parentela, foi tirado de lá para o povo que ele amava, mas Abraão decidiu obedecer lá. Abraão também foi testado aqui e Abraão passou na prova. Abraão nunca foi desaprovado por Deus. Por quê? Porque Deus sempre via que o coração de Abraão estava sempre nele. Deus via que o coração de Abraão estava sempre disposto a obedecer ao Senhor. Só que nós vemos hoje, sabe o que é? É que tem muitas igrejas que querem ser muitas coisas, tem muitas igrejas que querem ser profeta, querem ser presbítero, pastores, querem ser muita coisa, mas quando Deus, ele começa a fazer, como Deus começa a fazer com os profetas que fazia, eu não aguento mais não, eu vou abandonar, eu vou largar o cargo, eu não aguento mais isso não. Tem gente querendo ser profeta, mas será que aguenta ser profeta como Jeremias? Será que aguenta ser profeta como Isaías? Será que aguenta passar o que Ezequiel passou? Porque Deus disse: olha, Ezequiel, irei tirar o dengo dos olhos dele, né? O desejo dos olhos de Ezequiel, não foi? E Deus ainda disse para ele: tu não vai derramar uma lágrima, tu não vai chorar, porque eu sei que tu ama a tua mulher.
Eu sei que tu ama a tua mulher. E Deus não tirou a mulher de Ezequiel por causa que Ezequiel deixava ela acima de Deus. Não foi isso. Foi porque Deus queria fazer com que o povo, com que Ezequiel entendesse o que é que Deus estava passando. Quando o povo deixava de amar ele para amar os deuses, para amar as coisinhas. E Deus disse: Ezequiel, irei tirar os desejos dos teus olhos e você não vai derramar uma lágrima por ela. Tu não vai chorar nem um pouquinho. Tu não vai chorar. Ezequiel amava a mulher dele, igreja. Ezequiel amava a mulher dele, mas Deus tirou. Deus matou a mulher e Ezequiel não chorou. Ezequiel obedeceu. Ezequiel cumpriu. Se Deus disse que não era para chorar, eu não vou chorar. Agora tu já pensou, você é marido que ama a sua mulher de verdade, Deus disse: eu vou matar ela. Tu vai chorar, mas no outro dia não vai nem lembrar. Tem gente que não lembra mais. Morreu, aí outra. Meu pai dizia assim para minha mãe. Minha mãe dizia: meu filho, não fale isso que você vai morrer não. Meu pai dizia: sabe o que é que você vai fazer quando eu morrer? Você vai dizer aiota, aioto. E tu filho não vê a coessa. Por quê? Porque muitos dizem que ama, que ama. Eu te amo, você é meu amor. Você é isso. Mas não caia nessa, igreja. Não caia nesse papo, não caia nessas lágrimas. Porque o nosso amor tem que estar somente em Cristo, acima de tudo, em Deus. Não é que você não vai amar sua esposa, porque você tem que amar. Não é que você, esposa, não vai amar seu marido, não tem que amar seu filho. Claro que nós temos que amar, a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar. Mas o que é que eu estou querendo dizer aqui é que a gente não pode colocar isso acima de Deus. A gente não pode colocar as coisas acima do Senhor. Não é só casamento, não é seu filho, mas é tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. Ele tira. Deus, ele não aceita. Se tu coloca uma moto, se tu coloca o dinheiro, se tu coloca o pai, se tu coloca o avô, qualquer coisa que tu coloca acima de Deus, ele não aceita, ele não permite isso. Porque Deus, ele não aceita resto de mim, de você. Você vê que no dízimo e na oferta, Deus, ele não aceita resto. Você já imaginou então na adoração, com o coração desligado com ele? Você vê qual é o risco que a gente corre de querer amar tudo que está na terra e querer deixar Deus em último. Da gente colocar, eu lembro que a pastora sempre conta a história de uma mulher que ela estava no deserto com um filho, e a Bíblia vai dizer que aquela mulher estava ali com aquele filho dela, que ela amava, e aí, que a pastora sempre conta, e aí vai dizer que tinha uma gruta, que abriu, e dentro dessa gruta ela viu muito dinheiro, viu muito ouro, e essa gruta só abria assim de vez em nunca. E aquela mulher, quando viu aquele dinheiro, aquele ouro todo, a Bíblia vai dizer que ela entra dentro daquela gruta, bota o filho no chão. Você vê que antes da gruta abrir, o amor dela era o filho. O amor dela estava pensando no filho. Mas quando a gruta abriu, que ela viu todo aquele tesouro, todo aquele ouro, ela coloca o menino no chão, ela vai atrás e pega dinheiro, e pega aquilo, e pega isso, e pega ouro. E aí a gruta grita que ela ia fechar, e ela corre, pega tudo aquilo e ela corre. E aí quando ela apenas percebe, que ela olha para um lado e para o outro, cadê o filho dela? Ele está lá dentro. E ela não sabia mais quando ia abrir. Ela não sabia mais quando ia ouvir o filho. E certamente ela não viu mais o filho, porque certamente morreu lá dentro. Você vê que aquela mulher, o coração dela estava naquele filho. Mas quando ela viu todo o ouro, tudo que aquela gruta estava oferecendo, ela se esqueceu do filho e correu atrás do ouro. E quando de nós estamos fazendo isso, o coração no começo é um amor por Deus, é o primeiro amor. Eu amo Deus, eu faço tudo. Se tiver evangelismo eu vou, se tiver culto eu estou indo, se tiver culto de oração eu estou lá, tudo que Deus mandou eu estou fazendo. Mas a primeira bandeja, a primeira gruta que o diabo oferece, a primeira oportunidade, o primeiro ouro que o inimigo oferece, eu vou abandonar, eu tenho que correr atrás. O primeiro emprego, a primeira oportunidade eu abandono a Deus. A primeira coisa que eu vejo, estou abandonando. E quando percebe, é que não são. O Deval sempre fala, diabo, e a pastora sempre fala que quando a gente perde aquilo que Deus tem preparado no são, a gente nunca mais
tu segue aquilo que Deus tinha preparado. Nunca mais é como antes. Nunca mais tu sente da mesma forma que tu sentia. Nunca mais tu sente. Então aquela mulher, quando ela percebeu que ela não tinha mais o filho, tinha até o ouro, mas não tinha o filho, ela disse: não adianta. E quantos estão assim, igreja? Perdendo a presença de Deus, perdendo a Deus, perdendo a presença do Senhor, deixando o melhor do Senhor para correr atrás do ouro, para correr atrás da prata, para correr atrás de bens materiais, para correr atrás do homem, para correr atrás daquilo que o mundo oferece. E quando percebe, já se afastou, já está longe do Senhor, já está tão longe. E para recuperar a igreja, não vai pensando que é fácil não, porque tem muitos aí que estão afastados e para eles não está sendo fácil se levantar. Então toma cuidado para que quando você estiver caído, porque não é fácil, tem pessoas aí tentando se levantar até hoje e não está conseguindo. Por quê? Porque colocaram o coração, colocaram os desejos acima de Deus e estão até hoje tentando. Então não adianta, não queira colocar, porque para se levantar depois é um trabalho, vai doer, você vai chorar, você vai gritar, vai se espernear, vai tentar, vai fazer de tudo, mas você vai passar pelo aquilo que Deus mandou você fazer, você não fez, e Deus vai fazer você passar. Então o tempo de você consertar é hoje, o tempo de eu me consertar, querer botar meu coração em Deus, colocar meu coração no Senhor, o tempo é hoje, amém? E assim eu convido os irmãos a se colocar de pé.